que a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Os irmãos que têm seus lugares, né, se quiserem se assentar em nome de Jesus, sinta-se à vontade. Antes de nós começarmos a palavra do Senhor, eu quero convidar a nossa irmã Liliane, amém? Ela vai estar louvando o Senhor aí, em nome de Jesus. Eu quero que o louvor, irmãos, ele prepare o nosso coração para recebermos a palavra de Deus, amém? Então eu quero convidar você a meditar, né, na letra desse louvor, porque esse louvor, ele é uma oração, e nós estamos na campanha do Peniel, então eu quero que você medite no louvor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nesse momento eu convido os irmãos para estar fechando seus olhos, aí sentado mesmo, né, como diz o irmão, Peniel é um lugar onde nós temos que passar, e muitas das vezes nós passamos e só resistimos porque nós temos a presença do Senhor. Então, que nesse momento você possa confrontar o Senhor neste momento, colocar nas mãos dele aquilo que você tanto precisa. E eu creio que o Senhor vai fazer e vai mudar a sua história. Amém? Glória a Deus. Como é difícil voltar e encarar meu passado. Quantos erros eu cometi, e ainda assim tu me amas, confronta-me, restaura-me, vem e muda o meu nome, e envergonhado eu nunca mais serei. Peniel, eu tenho visto o Senhor. Peniel, tenho lutado com Deus. Vou morrer pra mim mesmo e mudar minha história pra sempre. Peniel, saio daqui vencedor. Peniel, leva essa marca em mim, pois estive face a face com Deus. Como é difícil voltar e encarar meu passado. Quantos erros eu cometi, e ainda assim tu me amas, confronta-me, restaura-me, vem e muda o meu nome, e envergonhado eu nunca mais serei. Peniel, eu tenho visto o Senhor. Peniel, tenho lutado com Deus. Vou morrer pra mim mesmo e mudar minha história pra sempre. Peniel, saio daqui vencedor. Peniel, leva essa marca em mim, pois estive face a face com Deus. Aleluias. Quantas das vezes nós estamos face a face com Deus, glória a Deus, mas que nós possamos entender que mesmo saindo mancando, mas eu creio que nós vamos sair com a nossa vitória, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias, amém? Vamos colocar de pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é o verbo que se fez carne, amém? Então, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós estamos nos colocando diante daquele que é Senhor da nossa vida, amém? Que é o Senhor. Antes de nós lermos a palavra, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha tomar a direção dessa mensagem, que venha falar nos nossos corações nessa noite. Se nós não quiséssemos nem pregar, irmãos, o próprio louvor já teria falado ao nosso coração, porque o louvor já foi uma mensagem, amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor agora.
Pai Santo e Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor. Pai, Tu sabes, ó Deus, que nós, Senhor, não temos condição nenhuma, Senhor, meu Deus, mas se nós estamos aqui, Senhor, é porque cremos na Tua palavra, porque acreditamos, Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor é quem revela a nós, meu Deus, aquilo que de verdade o Senhor quer que seja pregado. Deus, não me deixa, Senhor, meu Deus, jamais, Senhor, meu Deus, usar a palavra do Senhor de forma enganosa, Senhor, meu Deus, a ponto de confundir, Senhor, meu Deus, aqueles que ouvem, Senhor, mas que ao contrário, Senhor, meu Deus, não seja eu, mas que eu seja diminuída, Senhor, meu Deus, para que o Espírito Santo do Senhor cresça nessa noite, Senhor, meu Deus, e fale, Senhor, meu Deus, fale, Senhor, meu Deus, a mensagem que liberta, a mensagem que cura, a mensagem que transforma, Senhor, meu Deus, porque a Tua palavra é, Senhor, meu Deus, a palavra rema, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra, Senhor, meu Deus, que nos confronta, Senhor, meu Deus, mas ela também é a mesma que nos cura, Senhor, meu Deus. Por isso nós pedimos ao Senhor que nessa noite de Peniel nós possamos sair daqui, Senhor, curados e confrontados, Senhor, meu Deus, mas também renovados e transformados pelo poder da palavra do Senhor. É o que nós pedimos nessa noite e em nome do Senhor Jesus Cristo nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gênesis 28, amém? Gênesis 28, versículo 10. Gênesis 28, versículo 10. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim, amém? Diz assim: e partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar e dormiu ali, porque já o sol se havia posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e se deitou naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada que estava apoiada na terra, cujo topo tocava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no alto dela, o qual disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. E a terra em que está deitado, lhe farei a ti e a tua descendência. E será a tua descendência como o pó da terra, e te estenderás ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e a sua descendência. E eis que eu sou contigo, e te guardarei por qualquer lugar que fores, e te farei tornar para esta terra, porque não te deixarei até que tenhas completamente o que te tenho falado. Agora eu quero que você vá comigo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 32, amém? No versículo 28. Gênesis 38, versículo 22. 28, amém? Amém? Acharam? Gênesis 32, versículo 28. E então ele disse: Não te chamará mais o teu nome Jacó, e sim Israel, porque lutastes com Deus, com os homens e prevalecestes. Então Jacó lhe perguntou e disse: Declara-me agora o teu nome. E ele respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E ele o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, que significa o rosto de Deus, ou face a face, porque dizia: Tenho visto Deus face a face, e foi libertada a minha alma. Diga assim: foi libertado a minha. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós estamos na campanha do Peniel, mas eu quero que você entenda nessa noite comigo, eu quero que você saia daqui compreendendo, e eu quero que você saia daqui entendendo o que de verdade é Peniel. Porque Peniel, irmãos, não é só um encontro. Peniel não é só um encontro com Deus. Peniel vai muito além de encontrar-se com Deus. Porque encontrar com Deus, Jacó já havia encontrado ali no capítulo que nós lemos, no versículo 28, aonde nós lemos. Ali foi o primeiro encontro de Jacó com o Senhor.
Ali foi o primeiro encontro de Jacó com Deus. Olha, eu quero que você entenda uma coisa. Para a gente chegar aqui, eu quero voltar um pouquinho na história. A palavra de Deus diz que Jacó, quando Rebeca está grávida, a palavra de Deus diz que Jacó e o seu irmão, eles lutavam entre si ali dentro. E ela vai diante de Deus e ela vai dizer assim, olha, por que, né, que isso está acontecendo dentro de mim? E o Senhor vai dizer para ela assim, porque olha, existe dentro de você duas nações. Existe dentro de você está gerando duas nações. E eu já digo que o mais velho servirá ao mais novo. Naquele momento, Deus não diz só assim, olha, você tem duas nações dentro de você, não. Mas Ele já dá uma profecia, Ele já dá uma promessa na vida de Jacó. Ele já dá uma promessa na vida de Jacó. Só que quando Jacó nasce, o povo de Israel, o povo judeu, ele tinha um costume de nomear o filho de acordo com aquilo que ele queria. Ou de acordo com a situação que estava vivendo, ou de acordo com aquilo que ele queria que ele fosse no futuro. Então, quando a mãe vê o filho nascer garrado, quando o mais velho nasce, que é Esaú, ele nasce peludo, ruivo, ela diz, vai chamar Esaú. E quando Jacó nasce, ele nasce agarrado ali no calcanhar de Esaú, talvez pelo jeito que ele tenha sido gerado. E quando ela vê aquela situação, ela diz assim, olha, vou colocar Jacó. Jacó quer dizer trapaceiro, quer dizer engano, quer dizer, vamos dizer assim, trapaceiro, que fica mais claro para os irmãos entenderem. Então ela disse assim, olha, vai chamar Jacó. E Jacó vai crescer entendendo que ele é aquilo, que ele é um trapaceiro. Ele vai crescer tomando posse daquilo que alguém disse para ele que ele era. E eu quero abrir um parênteses para você nessa noite, que eu quero que você entenda assim, que você não é aquilo que alguém disse que você é. Jacó, ele cresceu alimentando a expectativa que alguém colocou sobre a vida dele. Ele cresceu alimentando a expectativa que alguém disse que ele era trapaceiro. Ele não sabia por quê, mas alguém disse para ele que ele era trapaceiro. Então ele começa a alimentar aquilo na vida dele. Então, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, não alimente aquilo que alguém disse para você que você é. Se alguém disser, olha, ela é uma fracassada, não me interessa. Olha, alguém disse que ela é uma prostituta, não me interessa. Alguém disse que ela nunca vai vencer, não me interessa o que alguém disse de mim. O que interessa é que quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, o Senhor havia dado uma profecia sobre a minha vida. Deus já havia colocado uma promessa sobre a minha vida. A promessa de Deus para a vida de Jacó é que ele seria o quê? Um príncipe. Por que ele seria um príncipe? Ele já era um Israel quando ele estava dentro do ventre da mãe dele, porque era isso que Deus havia sonhado para ele, que dele nasceria todas as outras nações. Era esse o plano de Deus para a vida dele. Mas por um acaso, alguém disse para ele que não seria. E ele acreditou naquilo que alguém disse para ele. Então eu digo para você nessa noite, se você quer ter um encontro com Deus face a face, você precisa entender que você não é aquilo que alguém disse que você é. Você não é aquilo que você alimentou a sua vida inteira. Você é aquilo que um dia Deus profetizou que você seria. Então, se você não está vivendo o plano de Deus, volte para o caminho do Senhor. Volte para Deus. Volte para o plano original de Deus. Porque Deus tem um propósito. Amém? Então, a palavra de Deus diz que ele cresceu. E aí ele vai cometer, né, ele vai fazer jus ao seu nome. Quando ele vai, o seu irmão vem do campo, vem da caça, e ele chega cansado, muitos dias lá caçando, ele chega com um prato de lentilha e diz assim, olha, você quer trocar esse prato de lentilha pela sua progenitude? Você quer trocar o prato de lentilha pela sua bênção? Ele, levado pelo momento, pela emoção, ele disse assim, quero, vou trocar, trocou. Ali ele vai fazer jus ao seu nome, ele vai mentir a primeira vez, né, ali. E depois quando a palavra de Deus diz que o seu filho, quando seu pai já está, né, velho e vai abençoar, ele vai se vestir, né, de Esaú e vai enganar seu pai. Só que tudo aquilo que nós fazemos, existem o quê? Consequência. Tudo o que fazemos existem consequência. Nós servimos um Deus que é Deus capaz de perdoar
todos os nossos pecados. Não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar ou que Deus não queira perdoar. Mas só que tudo que fazemos, embora recebamos o perdão do Senhor, nós temos a consequência. Porque a Bíblia diz que tudo que plantamos, colhemos. Tudo. Jacó, ele começa a sua caminhada, ele acha que para se cumprir a promessa que Deus havia dito para ele, é através do engano, é através da mentira, é através da trapaça. Eu digo, não se vence, não se vive os propósitos de Deus dessa maneira. Não existe dar um jeitinho para que os propósitos de Deus aconteçam. Você sabe, quando Sara achou que estava demorando a promessa de Deus, ela vai lá, pega Agar, entrega Agar para Abraão, para adiantar o processo de Deus, para que a promessa de Deus se cumprisse. Só que a promessa de Deus não se cumpre como eu quero, a promessa de Deus não se cumpre como você quer, a promessa de Deus se cumpre como Ele quer, da maneira que Ele determina. E Sara teve que pagar um alto preço por causa disso. Então a palavra de Deus diz que Jacó também teve que pagar. Porque quando Esaú viu que ele tinha sido enganado, que ele tinha sido passado para trás, a palavra de Deus diz que Esaú, a ira sobe ao seu coração e ele diz assim: olha, quando o meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Quando o meu pai morrer, eu vou atrás de Jacó e vou acabar com a vida de Jacó. Então a palavra de Deus diz que o seu pai, sabendo dessa contenda, sabendo disso, Rebeca vai chamar Jacó e vai dizer assim: olha, foge para Padã-Arã, volta para a terra de Labão, meu irmão. E lá a palavra de Deus diz que Isaac vai dizer para Jacó assim: olha, lá você procure uma daquelas mulheres e case-se com ela. Não case com as mulheres canaãs. Por quê? Porque elas não são boas. Então case lá, constitua a família lá. Então Jacó, ele vai sair fugido do meio do seu povo, ele vai sair fugido da sua casa. E quando ele está a caminho, quando ele está nesse processo de fuga, ele sai ele sai como Jacó, ele sai como um enganador, ele sai como um mentiroso, ele sai como um trapaceiro. Mas a Bíblia diz que nesse percurso, nesse caminho, a Bíblia diz que ele vai deitar, ele vai pegar uma pedra, ele vai colocar como travesseiro, porque ele não leva nada, ele não carrega nada a não ser um cajado na sua mão, e ele vai deitar ali naquela pedra, porque a mentira, ela quando nós saímos, ela nos tira tudo, ela rouba tudo, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? O diabo. E não se constrói uma casa, não se constrói uma família, não se edifica na presença do Senhor, se você não entender que você precisa largar isso para trás. Então a Bíblia diz que quando ele deita ali, ele vai ter um sonho. Esse sonho é o primeiro encontro de Jacó com o Senhor. Nesse sonho, é o primeiro encontro que ele tem com o Senhor. Ele deita Jacó, ele deita sozinho, mas quando ele levanta pela manhã, ele não levanta mais sozinho, ele deita como Jacó, um mentiroso, um enganador, mas quando ele sai dali, ele já sai como Israel, só que ele ainda não entendeu, porque a Bíblia diz que quando ele deita ali naquela pedra, ele vai sonhar, ele vai ver o Senhor, uma escada que leva ao céu, que leva à casa de Deus, que leva à morada celestial, que leva aos planos originais do Senhor. Ele olha e vê o Senhor lá na ponta da escada, e ele vê anjos subindo e descendo, anjos subindo e descendo, anjos subindo e descendo. Eu digo para você, querido, você está aqui hoje nessa noite, mas tem uma escada que te leva para o céu, e tem anjos subindo e descendo, para que o processo de Deus aconteça na sua vida, para que você entenda o porquê você está aqui, o porquê Deus quer e espera de nós. Então há uma escada que leva ao céu, e anjos descendo e subindo, e quando ele vê aquilo ali, o Senhor vai falar para ele assim: olha, o Senhor vai dizer, a sua descendência, a mesma palavra que ele falou para Abraão, ele vai falar para Jacó agora. Ele vai dizer assim: a sua descendência será numerosa.
a sua descendência será numerosa, eu abençoarei a todos. O Senhor está dizendo, eu abençoarei, você vai ocupar essas terras, você vai ocupar o Ocidente, você vai ocupar o Oriente. Olha, irmãos, tem alguém olhando para nós e dizendo assim, coitado, é um Jacó, é um fugitivo, está escondendo, trapaceou, roubou, fez o que era ruim diante dos olhos do Senhor, mas existe uma escada que nos leva ao céu e que muda as nossas histórias. O Senhor está olhando e está dizendo assim, começou Jacó, mas não vai terminar Jacó. Sabe por quê? Porque tem uma escada que nos leva ao reino de Deus, tem uma escada que nos leva diante do Senhor. O Senhor está dizendo assim, olha, você está aqui como Jacó sem nada, mas você vai voltar para essa terra, você não vai ocupar só essa terra, mas você vai ocupar o Oriente, você vai ocupar o Ocidente, você vai ocupar o Norte, você vai ocupar o Sul. Olhe para o seu irmão do seu lado e me ajude a pregar nessa noite. Seja a boca de Deus na vida do seu irmão. Diga assim, não temas. Você vai ocupar o Oriente, o Ocidente, o Norte, o Sul, o Leste, o Oeste e todos os lugares aonde você quiser ir. Sabe por quê? Porque o versículo embaixo diz assim para nós, e eu estou contigo e te guardarei por qualquer lugar que fores. Não importa onde você estiver, eu estarei com você. Ele ainda diz assim, por quê? Porque eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Então ele deita Jacó, ele deita sozinho, mas ele se levanta com o Deus de Israel. Ele se levanta com o Deus de Isaac. Você pode estar caído, o que está te acalentando, o que está te servindo nessa noite, pode ser uma pedra dura, sem nada, mas quando você deitar, você pode deitar mal, mas quando você levantar, você vai levantar com o Deus de Israel, com o Deus que te guarda, com o Deus que te livra de todo mal, o Deus que guarda a sua entrada e a sua saída, porque o Salmo diz isso, eu sou o Senhor que guarda a sua entrada e a sua saída desde agora e para todo o sempre. O salmista fala isso, amém? Então a palavra de Deus diz que ele vai se levantar. E ali foi o seu primeiro encontro com Deus. Ali foi o seu primeiro encontro com o Senhor. Só que, quando ele sai dali, se você continuar lendo, você vai ver que ele sai dali cheio de planos. Ele sai dizendo assim, olha, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar o meu caminho, se o Senhor me livrar da mão do meu irmão, se o Senhor me não deixar faltar o pão, se o Senhor não deixar faltar a água, nada para mim, Senhor, eu vou te dar a 10ª parte de tudo que eu tenho. Bom, ele foi embora. Quando ele chega em Harã, que ele está ali, ele avista, né, que seria, né, o amor da sua vida, que é Raquel, que é o seu amor à primeira vista. E ali acontece alguma coisa. Por quê? Porque Deus disse assim, olha, você vai voltar para a terra do seu pai. Mas ele não volta naquela hora. Se ele quisesse voltar, ele poderia ter voltado. Por quê? Porque Deus disse que guardaria a sua vida. Só que, quando ele vê Raquel, a vida continua. A vida continua. A vida continua. E assim é comigo e com você. Muitas vezes nós temos um encontro com Deus. Só que nós amanhecemos cheios de vida, fazendo grandes planos. Olha, eu fui na casa de Deus hoje. Deus me abençoou. Deus falou comigo. Deus fez isso para mim. Deus falou que é meu Deus. Deus falou que vai me guardar. A minha entrada, a minha saída. Deus é maravilhoso. Olha, se Deus continuar me abençoando, eu vou fazer isso. Eu vou tocar na igreja. Eu vou dar dízimo. Eu vou louvar o Senhor. Eu vou pregar. Eu vou fazer todas as obras de Deus, mas quando você começa a caminhar, a vida começa a te afastar daquilo que você, do seu primeiro encontro com Deus. E a vida continua. A Bíblia diz que ele casa, ele vai ali para Labão, e chega ali, ele fala assim, olha, eu quero casar com Raquel. Ele disse assim, eu vou trabalhar 7 anos, e depois de 7 anos eu caso com ela. E os irmãos sabem da história, que ele trabalhou 7 anos, preparou uma festa, preparou tudo, e quando ele chega lá, ele vai colher o fruto da sua primeira mentira. Amém? Por quê? Porque quando ele levanta de manhã, diz assim para o seu irmão, olha para o seu irmão e diz assim, quem planta mentira, colhe engano.
Então ele colheu o engano, porque ele achou que estava casando com Raquel e casou com Lia. Amém? Aí, o que ele fala? Ele diz assim, olha, eu vou trabalhar mais 7 anos e vou casar com Raquel. Ele trabalha mais 7 anos e vai casar com Raquel. Olha só, Deus havia já dito para ele ali naquela hora que ele era com ele. Aí ele vai trabalhar ali 7 anos, então já deu 14 anos. Só que ele vai trabalhar mais 7 anos, mais 6 anos. Então, 14 com 6 dá quanto? 20. Então, ele fica ali 20 anos. Ele fica ali 20 anos. E sabe como ele sai dali? Quando alguém lembra para ele que ele era Jacó. Quando alguém lembra para ele que ele era Jacó. Quando os filhos de Labão começam a olhar e dizer assim, Jacó, ele está roubando o nosso pai. Ele está tirando aquilo que é nosso. Ele está roubando a nossa herança. Por quê? Porque eles viam Jacó. Eles viam Jacó. Quando alguém fala assim, ele lembra, ele diz assim, não, eu não sou Jacó. Eu preciso voltar ao plano de Deus. Aí o que ele faz? Ele vai voltar. Ele vai chegar perto de Labão e vai dizer assim, olha, eu preciso voltar para a terra do meu pai. Eu preciso voltar lá para o começo. Eu preciso entender o que Deus tem para a minha vida. Eu preciso deixar essa vida. Só que a palavra de Deus diz que quando ele fala com Labão, Labão diz assim, não, você não vai. E não deixa. Aí sabe o que ele faz? Ele vai fugir, ele vai sair de lá novamente, fugindo de Labão. Olha só, o primeiro encontro que ele tem com Deus é quando? Quando ele estava fugindo do seu irmão. E agora, quando ele sai com toda a sua família, que ele sai com todos eles, e eu queria que você lesse a palavra de Deus para você entender, a gente não tem tempo para falar, mas eu queria que você entendesse, que quando ele está no meio do caminho, Labão, ele vai atrás para perseguir Jacó, para ferir Jacó. Só que quando ele está ali, Deus vai dizer para Labão assim, olha, você não vai falar nada, mas é nada para ele, nem de bom e nem de mal. Olha, Deus cumprindo aquilo que ele prometeu. Olha lá no livro de Números, a Bíblia diz assim que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus disse para ele que cuidaria dele e cuidou. Deus vai aparecer para Labão e vai dizer assim, não toque nele. Olha, quando nós aceitamos o que Deus tem para nós e nós começamos a voltar para o caminho do Senhor, o diabo pode se levantar com a fúria que for, o inimigo pode se levantar com a fúria que for, pode vir um exército que quiser, mas o Senhor olha e diz assim, nela você não toca, nele você não toca, nem nele, nem na família dele, nem no que é dele. Sabe por quê? Porque eu tenho um projeto de vida para ele. Porque ele é escolhido, ele é separado e dele vai nascer nações, então não toque, porque ele é meu. Então Jacó vai voltar, e quando ele está ali no vale de Jaboque, ele volta, mas quando ele está voltando, ele sabia que ele tinha deixado algo sem conserto. Ele sabia que ele tinha deixado algo pendente que precisava mudar, que precisava ser transformado, que era um acerto de conta com seu irmão. Só que quando Jacó, ele vai lá para lá, ele sabia, irmãos, que ele separa todos os presentes, manda que os seus servos levem para Esaú, e quando ele chega lá, o servo dele volta e diz assim, olha, Esaú está vindo com 400 homens. Esaú está vindo com 400 homens. E Jacó, então, ele vai dizer assim, olha, um homem que vem com 400 homens, ele não vem com coração de paz. Ele vem para destruir tudo, para acabar comigo, para matar tudo. Então, o temor chega no coração dele. E é isso que eu quero dizer para a igreja. Igreja, quando você tiver temor, quando você sentir medo, não deixe que o medo invada o seu coração, porque o medo ele nos cega, ele rouba a nossa fé. A sua fé tem que ser maior do que o nosso medo, a nossa fé tem que ser maior do que o nosso medo, a nossa confiança em Deus precisa ser maior do que o nosso medo, porque Deus já havia dado o livramento, Deus já havia dito que estaria com ele em todos os lugares por onde ele ia. Ele não precisava temer Esaú, mas ele temeu. A Bíblia diz que ele pega toda a sua
família, divide em duas partes e diz assim, você vai para o norte, você vai para o sul. Porque se Esaú pegar o do norte, pelo menos sobra o do sul. E vocês vão embora e eu vou ficar aqui porque é o meu acerto. Ele não estava esperando uma mudança de vida, ele estava esperando a morte. Ele estava esperando ser morto. Ele estava esperando um encontro não com Deus, mas ele estava esperando um encontro com a morte. Ele estava esperando um encontro com a morte. E eu digo assim, olha, tem muita gente esperando um encontro com a morte, mas o Senhor é Deus que vem, sabe por quê? Porque muitas vezes quando nós estamos esperando a morte, quando nós achamos que é o nosso fim, quando nós achamos que é o final de tudo, que não tem mais recurso, que não tem mais jeito, que não tem mais conserto, eu digo para você, querido, é nesse momento que existe o milagre, porque milagre não é o que eu posso fazer, milagre é o que Deus pode fazer. Quando eu acho que é a minha morte, Deus está dizendo assim, não é morte, não é para a morte, mas é para a vida e a vida eterna. Não é para a morte, a dor, o medo, a angústia, a depressão, a síndrome que você carrega, não é para a sua morte, mas é para que você comece uma nova história com Deus. Quando ele está ali esperando Esaú chegar, a noite cai, a palavra de Deus diz que Esaú não aparece, mas quem aparece? Um varão, que ele vai lutar a noite inteira com ele, a noite inteira, ao ponto de que aquele anjo toca na coxa dele, acerta a coxa dele, e ele fica manco. Olha só, aí é o Peniel, aí é que eu quero dizer para você, encontro tem muitos, encontros até que muda a vida, mas aquele que é face a face, ele transforma, é tudo, não é alguma coisa, é tudo, é tudo, é tudo. Olha, Deus já havia transformado Jacó, só que Jacó não entendia a transformação de Deus. Jacó ainda olhava para ele e via o mesmo Jacó. Deus disse assim, eu preciso estar face a face com meu filho, que ele precisa entender que ele é a minha imagem, minha semelhança. Ele não é o que dizem dele, ele não é o que pensam dele, mas ele é o que eu quero que ele seja, ele é o que eu profetizei que ele seria. E para ele entender, só estando face a face comigo. Só estando face a face com Deus. Porque quando estamos face a face com Deus, é como se nós estivéssemos de frente a um espelho e nós conseguíssemos ver tudo aquilo que nós precisamos mudar e precisamos ser transformados. Então ele está sendo confrontado ali. O Senhor está dizendo para ele assim, olha, você precisa entender que você precisa reconciliar com o seu irmão, mas você precisa primeiro entender que você não pode voltar como Jacó. Você precisa entender que você não é Jacó, mas você já é Israel. Sabe por que você ainda não recebeu a sua bênção? Porque você ama a Deus, você teme a Deus, você obedece a Deus quando você está voltando para o caminho do Senhor, mas ainda no caminho do Senhor você insiste em achar que você é Jacó. Você ainda insiste em achar que Deus não é contigo, que existem lutas que Deus não pode lutar por você. Não existem lutas que Deus não pode lutar por nós. Sabe por quê? Porque todas as lutas, o Senhor, Ele guerreia por nós. É o Senhor que luta. Não existe luta que o Senhor não ganha. Não existe luta que o Senhor não lute por nós. Amém? Então, aquele encontro face a face foi para mostrar para Jacó, foi para Jacó entender que ele não era mais Jacó e, portanto, ele não podia viver mais como Jacó. Então, o Senhor vai dizer assim, olha, a partir de hoje não chamará mais Jacó, e sim o quê? Israel. Você veio como trapaceiro, mas vai voltar como príncipe de Deus, porque é para isso que eu te fiz, foi para isso que eu te escolhi, para ser príncipe de Deus. Não foi para ser Jacó. Então tome a sua posição e erga, se levante e diga, eu não sou Jacó. Podem dizer que eu sou Jacó, podem me ver como Jacó, mas Deus me vê como príncipe de Israel, Deus me vê como príncipe de Deus. Então eu sou Israel, eu não sou Jacó. Existe uma marca que Deus deixou em Jacó, que foi na coxa, mas existe uma marca que Deus deixou em nós, que é o sangue do Cordeiro, para mudar a nossa história, para mudar quem nós somos, para mudar aquilo que nós. Não importa como você começou,
Senhor, porque o que importa é como você vai voltar, e você vai voltar como Israel, como príncipe de Deus. Você saiu sem levar nada, o que te serviu foi uma pedra, mas você voltou trazendo ovelhas, você voltou trazendo uma família, você voltou trazendo bens. Por quê? Porque quem te colocou ali foi o Senhor. Então o que é Peniel? É a mudança. Mas qual mudança? A mudança externa? Não, é a mudança dentro de mim. Eu preciso entender que eu não sou mais Jacó, mas eu tive um encontro face a face com Deus que mudou a minha história. Quando Jacó foi tocado na perna, ele saiu dali manco. Ele voltou para as terras de Canaã manco, quebrado por fora, mas restaurado por dentro. Talvez você está com marca de tudo que você viveu no passado, mas eu digo para você que você por fora pode estar quebrado, mas por dentro Deus restaurou a sua vida, por dentro Deus restaurou a sua história, por dentro Deus restaurou o seu caminho. E sabe o que a palavra de Deus diz? Para a gente encerrar, que quando Esaú veio ao seu encontro, Esaú não conseguiu enxergar Jacó, mas quando ele veio, ele enxergou quem já era Israel. Ele já viu Israel. A Bíblia diz que ele desce, abraça e beija seu irmão. Sabe por quê? Porque aquilo que você precisa confrontar lá atrás, você não pode confrontar como Jacó. Aquilo que você deixou lá no passado, você não pode voltar para o passado da mesma maneira. Você precisa voltar como Israel, tendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo do seu lado. Amém? Então o que é Peniel? É face a face com Deus. Não é um encontro só com Deus, é face a face com Deus. E ninguém que fica face a face com Deus se porta da mesma maneira, ou se vê da mesma maneira. Amém? Então, que essa palavra, fique no nosso coração nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E falo com você, olha, quando você chegar na sua casa, fale com Deus: Senhor, não importa se eu vou orar, não importa se vai me doer por fora, mas o que importa é que eu vou ser transformado por dentro. Amém? Glória a Deus, aleluia.